Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da GRH, Associação dos Gestores de Recursos Humanos. Hoje, com uma atividade muito interessante, nós já começamos a aprender nos bastidores com o Reinaldo Passadori. Para vocês terem uma ideia, como vai ser sensacional esta noite. Queria agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente desde o início, há 13 anos, nessa ONG maravilhosa que constitui a GRH, Associação dos Gestores de Recursos Humanos, onde nós podemos aí, com essa diretoria fantástica de pessoas extremamente competentes e os nossos parceiros também, dando andamento. Próxima semana, já vamos iniciar um trabalho da área de saúde. Olha, a saúde vai estar legal, nós vamos estar falando de um tema muito interessante em horários diversos sobre esse tema também. Então, isso vai ser uma das atividades que nós vamos estar trazendo na próxima semana. E onde uma das pessoas que vai coordenar é o nosso amigo Edson Gato, né, junto com os palestrantes aí fantásticos e trabalhos assim diretos e trazendo novidades. Olha, é interessante que hoje o número de pessoas que estão aí, de localizações, é muito grande, né, Val? Nós estamos aí com pessoas de Curitiba, Goiás, Natal, Paraná, Belo Horizonte, Joinville, Salvador, Manaus, Rio de Janeiro, Ilhéus, Belém, Aracaju, Brasília, Foz do Iguaçu, Pelotas, João Pessoa, Juiz de Fora, Porto Alegre, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá, Diadema, Santos e aí por diante. Olha, é muita gente que está entrando, nós estamos respeitando o horário, está aberto, e o sistema de perguntas também levantando a mão, né, Valdeli? E aí a Sueli, o pessoal de toda a GRH da diretoria vai nos auxiliar para o final. A pessoa ela pode fazer a pergunta pelo chat, a Sueli está conduzindo aí a ordem de quem faz primeiro, e se a pessoa quiser mostrar quem é ela que está perguntando, que a Sueli vai ler a resposta, só levantar a mão, vai ficar ali direcionado ali para o Reinaldo Passadori. Legal, Val. Então, Valdeli, toda a diretoria aí atenta. Vejam só, assertividade para a comunicação de alta performance. Nada mais que Reinaldo Passadori. Fundador, CEO da Passadori Educação e Comunicação, é referência em comunicação com mais de 35 anos de experiência na área. Eu revivi com ele há pouco tempo agora, um trabalho que ele fez na ABB, a Zebra Boveri, foi fantástico. Mestre em Neuromarketing pela FSU, Florida Christian University, colunista do portal RH para Você e da revista Cloud Coaching, que ele falou que já tem uma novidade para nós sobre essa revista também, professor nos cursos de pós-graduação e de psicologia transpessoal na Unip, palestrante, escritor, idealizador e apresentador do programa Falar é Fácil no YouTube e apresentador do programa Palavra dos especialistas do canal Gestão e RH. Autor dos livros Comunicação Essencial, As 7 Dimensões da Comunicação Verbal, Media Training e Quem Não Comunica, Não Lidera. Olha, é um prazer enorme nós abrimos aqui com um palestrante, com um mestre, com um doutor, professor, são vários elogios, porque ele merece, principalmente numa data hoje, de 13 de maio, onde foi assinada uma carta de libertação, e até hoje estamos nos libertando sobre isso, pelos erros que cometemos, mas vamos comentar hoje pelos acertos. E que nós temos, assim, a palavra da GRH, trazendo cultura, conhecimento para todo o país agora, né? Uma ONG, a primeira ONG de recursos humanos. Vamos abrir agora com o nosso mestre e dar a palavra a ele, Reinaldo Passadori. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Ficamos muito gratos com a sua participação. Estamos aqui atentos, como o Gato começou até no início, falando aqui nos bastidores, assim, há uma ansiedade muito grande, o Valdeli comentou, a Sueli, os demais também, mas é sempre bom escutar você. Seja muito bem-vindo, meu amigo, aberto para você iniciar esse trabalho com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Rogério Sariev, né, presidente da Associação de Gestores de Recursos Humanos, também aproveitar para cumprimentar a Sueli,
que toda a gentileza que fez, todo esse trabalho que fez aí, intermediando esse nosso trabalho, para estarmos aqui hoje com vocês. E o Valdeli agora, né, nessa performance aí de um cara que vai coordenar. Olha, se der certo, tudo der certo, ele é o responsável. Se der errado, ele é culpado, tá? Então tem essa vantagem aí de ter um assessor. Mas aproveito para cumprimentar a todos que estão aqui presentes, dedicando um pouco do tempo. Eu penso que a cada momento, a cada dia, se a gente puder refletir, pensar, o que eu trago que talvez acrescente um pouquinho, talvez ajude a refletir sobre alguns aspectos, mas um pouco que possa ser importante é aquele pequeno momento que a gente faz uma mudança de rumo e ao longo da vida é uma diferença grande lá na frente. Por isso que eu penso que todo aprendizado é importante. A expectativa é que vocês saiam daqui satisfeitos. Poxa vida, olha que legal foi a gente ter pensado um pouco a respeito disso, até que ponto que eu tenho características positivas que eu conheço e até que ponto que eu tenho pontos a melhorar. E todos nós podemos melhorar sempre alguma coisa, quer seja em comunicação, quer seja na nossa performance, quer seja em relação à utilização de um equipamento, quer seja em relação a todas as mudanças que estão nos impulsionando para que tenhamos aí uma nova vida nesse novo normal, que a gente certamente não sabe qual é e qual vai ser. Por isso aqui, estamos aqui então, nesse momento, fazendo esse trabalho, e com muito prazer mesmo estou aqui. Tinha lá várias pessoas que vieram, tal, aí o Valdeli, tem bastante gente de fora aqui, o Rogério acabou de falar também, de pessoas que de uma maneira ou de outra estão aí sintonizadas. Se não virem agora, vão vir depois, porque esse trabalho vai ser gravado. A gente tem a oportunidade de compartilhar isso depois para outras pessoas. Então, prazer muito grande estar aqui com vocês. E se vocês quiserem abrir a câmera, eu acho legal, porque a gente tem a oportunidade, a gente não está presencialmente, mas eu queria ver as carinhas de vocês, né? Olha aí, Ana Paula, Carol, iPhone de Sueli, Rocha, depois Simone tem Cecília, Luciana, que bom, sejam bem-vindos, Paulo Chimeide, depois aqui tem Valéria, Rosa Maria, Bianca Diniz, Sandra Barontini, Américo Neto, Thalita, Ana Clara. Gente, só para a gente ter assim, a oportunidade de ver vocês, né? Que legal, olha só que gente bonita, que bom, já merecia até uma foto aí. Prazer em estar com vocês, prazer mesmo, da minha parte assim. Estamos juntos, né, nessa jornada. Todos nós passamos por essa pandemia, por essa dificuldade toda, mas levando em consideração o que nós propomos, né, nos propusemos a fazer aqui, que é refletir um pouco sobre, trazer uma reflexão sobre a nossa comunicação. E preparei um material para vocês, o próprio Rogério já falou sobre o tema, e que foi divulgado também, assertividade para comunicação de alta performance. Eu sou um estudioso de comunicação, há 36 anos eu tenho a minha empresa, comecei aqui onde eu estou agora, na Vida Paulista, e daqui nós tivemos a oportunidade de treinar muitas pessoas. Mais de 120 mil pessoas passaram pelos nossos trabalhos aqui. A Zé Brumboveri, que o Rogério falou, foi uma das nossas clientes e assim tantas outras, né? São perto de 500, 600 empresas, mais de 500 empresas para as quais prestamos serviços. E hoje temos assim como clientes uma Embraer, enfim, General Motors, indústrias metalúrgicas, químicas, automobilísticas, empresas de todos os portes e tamanhos, e também em nossas turmas abertas. Exatamente hoje estamos conduzindo um trabalho de comunicação não violenta com uma parceira. Temos um trabalho que vai acontecer agora no sábado, que vai falar sobre storytelling. Então estamos assim, trazendo sempre novidades, aqueles cursos que estão assim de momento, de onda, de moda, mas sempre atentos no processo da comunicação, que é a base do nosso trabalho. Há exatos 36 anos montei a minha empresa, que teve assim todo graças a Deus, muito sucesso. E passando agora pelos perrengues aí da pandemia, as empresas meio que reticentes em relação a investimentos em treinamento, em publicidade também, mas faz parte do processo. Mas a nossa força, estamos agora transportando os nossos trabalhos para a EAD, considerando que esse novo normal a gente não sabe como é que ficar, mas eu acredito muito que nós vamos estar agora nessa nova configuração de muitos trabalhos home office, de um outro jeito, né? Produzindo de um outro jeito. Todos nós estamos aprendendo a conviver dentro de uma nova configuração que sinaliza para a gente aqui. Eu trouxe algumas reflexões sobre esse cenário que a gente vai viver daqui para frente. Eu vou pedir para o Valdeli trazer já um material que eu quero compartilhar com vocês, né? E depois a gente vai avançar. Vocês podem fazer as perguntas, vocês, na medida que os assuntos forem surgindo. Então está aí o material, e o Valdeli que vai
Valdeli, que vai passar as lâminas para a gente aqui. Então, o tema é esse, assertividade para comunicação de alta performance. Eu quero, assim, ser bastante objetivo nas apresentações, para a gente ter bastante tempo para conversar. Eu penso que a grande utilidade que nós vamos ter aqui, a melhor maneira que eu entendo que eu possa servi-los, é na parte do bate-papo, de trazer as questões de vocês. Eu penso que eu trouxe um material todo preparado, organizadinho. Eu quero ser bem objetivo nesse material, para nós termos mais tempo para a gente conversar. Mas se você tiver a vontade e o interesse de fazer uma pergunta no meio do caminho, você pode fazer aí, levanta a mãozinha, a Sueli vai fazer a gentileza de trazer a pergunta. O Reinaldo, tal, tem uma pergunta. Ela interrompe, a gente vai, assim, de uma maneira bastante informal, conduzindo esse trabalho. Tudo bem assim para vocês? Beleza? O ideal seria conhecer cada um, saber o nome de cada um, ter um pouquinho da história, mas a nossa configuração está desse jeito. Mas pelo menos tenho o prazer de ver o rostinho de vocês e assim, uma cena muito bonita. Depois a gente tira uma foto, viu, Valdeli, para a gente guardar para a posteridade. Eu quero guardar de lembrança também. Bom, adiante um pouquinho. Já falei um pouquinho sobre isso. Tivemos mais, por favor, Valdeli. Tivemos mais de 110 mil pessoas nos nossos trabalhos. Pode passar, Valdeli, a próxima lâmina. Mais de 700 empresas que a gente atendeu de um jeito ou de outro aqui, algumas que mantiveram, a gente está sempre atendendo, algumas que a gente não tem atendido mais, outras que eventualmente nos contratam, mas algumas que são históricas para a gente. Por exemplo, Bradesco, nós só do Bradesco tivemos a oportunidade de treinar mais de 17 mil pessoas. Eu sei que tem aí o endereço do ABC, da General Motors, quase montei um espaço lá em São Caetano, porque a gente não saía da GM. E assim, muitas empresas que nos contrataram para muitas e muitas turmas e muitas pessoas, muitos gestores. E hoje me dedico a fazer um trabalho mais de mentoria, de palestras. Estou fazendo um trabalho aqui, criando um trabalho para jovens, porque eu entendo que o jovem precisa disso. Toda vez que eu faço perguntas, eu não vou fazer aqui agora, mas normalmente assim, você não investiria no seu filho para ele ter um pouco, filho na fase aí de adolescente, na fase de ensino médio, para ele ter mais desenvoltura para a vida, para ele começar já a sua carreira já mais bem preparado para a comunicação? Porque os próprios jovens hoje estão muito focados em videogames, joguinhos, etc., e ativando um pouco a sua habilidade de comunicação verbal. Mas só que daqui a pouco eles vão participar de processos seletivos, vão ter que conviver com adultos, vão ter que ter uma necessidade diferente, porque na configuração de escola e de família tem toda aquela amorosidade, as crianças são muito... E no mundo corporativo a gente sabe que é de um outro jeito, tem uma competitividade, a pessoa tem que se mostrar, tem que participar de reuniões, tem que se virar nos 30, né? E não está preparada para isso. Nem sempre preparada para isso, não é? Por isso, assim, um trabalho focado em jovens. Esses são os nossos livros que já foram citados. Pode passar, Valdeli. Esses são os livros que já foram falados aí pelo Rogério. Alguns dos nossos clientes, só mostrando aqui, só para vocês terem uma ideia, não é? Algumas das empresas para as quais prestamos serviços. Indo adiante, o objetivo básico do nosso trabalho é oferecer recursos, considerando a assertividade, para que você possa cada vez mais, e com essa reflexão, por que não sempre aprimorar a sua habilidade no processo da comunicação. Daqui a pouco eu vou abrir a sala para fazer algumas perguntas para vocês, e vocês peço que respondam isso. Isso aqui foi no lançamento de um dos livros, meu filho, quando pequeno, o João, esse daqui, e foi lá e tive o prazer e a oportunidade de ter o prefácio do Sr. Trabuco, e aí entra, e ele falou uma coisa interessante no prefácio que ele fez no livro. O Trabuco é hoje presidente do Conselho do Bradesco. Por favor, Valdeli. Então, ele disse assim: não há mais lugar para a empresa que se cala, nem para o dirigente que confina sua atividade ao gabinete fechado. Isso escreveu já há alguns anos, quando eu lancei o livro, mas me parece que ele assim, tem essa visão mesmo. Eu gosto muito do seu Trabuco, e ele tem essa visão, né, de que, olha, como é importante a comunicação, ele já enxergava isso. E mais, a comunicação se configura como uma das principais habilidades necessárias para um profissional de hoje e de amanhã. Ainda mais desse lado da humanização, do relacionamento, do contato, e agora com outras formas também, com a tecnologia, comunicação à distância, em videoconferências, etc. Mas só que a nossa vida não é só fazer apresentações, mas temos aqui algumas situações, por exemplo, reuniões, volta um pouquinho, Valdeli, tem as reuniões, tem situações de entrevistas, de emprego, entrevistas, quanto mais uma pessoa sobe e ascende na vida, mais ele é convidado para conceder entrevistas, né? Pessoas que representam a empresa sei lá, na mídia de maneira geral. Aí temos um trabalho de media training também, um livro, inclusive, sobre media training.
situações de dar aulas, compartilhar conhecimentos. O próprio Valdeli trabalha com consultoria e treinamento, sabe muito bem do que eu estou falando. Muitos dos senhores trabalham com treinamento, desenvolvimento de pessoas, da importância de falar bem, de estimular as pessoas no processo de autoconhecimento e de conhecimento. E muitos negócios são feitos em situações informais, no bate-papo, no jantar, no golfe, no passeio, lá no clube. E lá muitas coisas acontecem em função da oportunidade de termos contatos. E também deixei por último porque todos nós precisamos estar preparados para fazer apresentações, quer seja ainda mais profissionais de recursos humanos, que são as pessoas que cuidam das pessoas no contexto da empresa. Desde o momento que a pessoa entra na empresa até o momento que a pessoa se despede, lá numa entrevista de saída ou está se despedindo da empresa. Então, a responsabilidade do profissional de recursos humanos é se comunicar com as pessoas, treinando, desenvolvendo, cuidando das pessoas em todos os sentidos e de todas as formas. Por favor, Valdeli. E mais, algumas considerações sobre o que chamamos de novos cenários ou novos cenários. Podemos avançar um pouquinho, e uma delas é justamente a velocidade das mudanças. Estamos numa vertiginosidade das mudanças e não tem como parar esse impulso, que já tinha começado antes da pandemia, pela tecnologia, pelos sistemas como um todo, já estamos assim até sendo atropelados pelas mudanças, pelo futuro que chegou, certamente. E agora, em função da pandemia, então, toda uma revolução que houve nesse contexto, fazendo com que nós, de alguma maneira, ficássemos ali um pouco perdidos nessa história, não é? Só que a gente vai se adaptando, vai se amoldando, mas a velocidade é intensa das mudanças, em todos os sentidos. E essa velocidade se reflete de muitas formas diferentes. Quando eu fizer assim, Valdeli, por favor, pode mudar, assim eu não preciso ficar falando toda hora. 90% dos dados que nós temos hoje foram gerados nos últimos 2 anos. Então, veja assim, a velocidade das mudanças, com os grandes computadores, o Watson da vida, com toda essa transformação do mundo como um todo, nós, assim, dobramos a velocidade das mudanças em pouquíssimo tempo. Onde, antigamente, nós demorávamos milênios para que dobrasse o conhecimento da humanidade, depois de 500 em 500 anos, depois de 100 em 100 anos, depois de 10 em 10 anos, e agora a velocidade traz toda uma transformação. Tanto que hoje a comunicação, a informação virou commodity. Hoje você tem toda a informação, de todas as formas, ligando apenas a internet, clicando lá no Google, você tem todas as informações que você precisa de imediato. Impressionante, não é? Que a gente vive. Indo adiante. O nosso novo normal, a gente fala muito, como é que vai ser o novo normal? Certamente nós não vamos voltar nunca mais ao que éramos antes. E o novo normal, nós é que vamos construí-lo. Isso assusta muita gente, né? Nossa, e agora como é que vamos fazer? Mas para algumas outras pessoas que estão ativas, ligadas, conectadas, talvez a palavra mais certa seja plugada nessa nova configuração, é um mundo fascinante esse. Porque nós é que vamos ter que criá-lo de um outro jeito. Ao invés de ficarmos lamentando, ó vida, ó dor, ó vida, não sei o quê, se nos fazendo de vítimas, é um momento assim de uma rara e talvez fantástica oportunidade para nós nos posicionarmos, nós sabermos aquilo efetivamente que nós queremos. Claro, diante de todos os problemas, se existem os problemas, nós fazemos parte dos problemas e também da solução desses problemas. A começar pelo esclarecimento, pela educação, que certamente nós precisamos ter investimentos fantásticos e profundos nisso, para que tenhamos essa consciência até da escolha das pessoas que estão nos governando, para que possamos tomar decisões e percebermos a nossa força, para que nós tenhamos não só o nosso bairro, mas a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, dentro de uma configuração no qual nós podemos cuidar da nossa família e do nosso futuro, né, dos nossos descendentes, dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós temos uma efetiva e grande responsabilidade em relação a isso. Enquanto nós não tivermos essa percepção da nossa responsabilidade e que nós temos o poder para fazer essas mudanças, nós vamos ficar dependentes ainda de pessoas que detêm o poder, detêm o dinheiro, detêm os veículos de informação e de comunicação. Mas mais e mais eu acredito muito nisso. Nós estamos entrando numa fase na qual, com investimentos sérios em educação, nós vamos conseguir as transformações porque os nossos filhos e descendentes tenham um mundo melhor do que esse que nós vivemos hoje. E a comunicação entra como talvez o fator principal desse processo, porque nós aprendemos com a comunicação, nós ensinamos com a comunicação, nós mudamos mentalidades por meio da comunicação, nós evoluímos por meio da comunicação, e a comunicação está presente em todos os sentidos e todos os segmentos. Porque todos os negócios tendem a se modificar. As profissões que nós temos hoje, elas tendem a acontecer de um jeito diferente. Ah, mas vamos deixar de ter certas profissões. Sim, aquelas que são mecânicas, aquelas que são repetitivas, vão deixar de existir mesmo.
Por isso que elas vão ganhar um novo contorno, uma nova configuração, com o avanço da própria tecnologia, biologia, matemática, física, química, etc., nanotecnologia, ou seja, drones e assim, toda uma mudança. Hoje já existem trens que estão sendo testados na Califórnia com 1.000 km por hora, conseguem andar à velocidade de 1.000 km por hora, o equivalente a ir daqui ao Rio de Janeiro em 15 minutos. Talvez um pouquinho mais, porque é o tempo de acelerar a velocidade e o tempo de reduzir a velocidade chegando no Rio. Mas olhem só a configuração de um mundo que está sinalizando ou sendo sinalizado para a gente. E aí, curioso isso, né? Pela longevidade em função do próprio avanço da medicina, já há pessoas que já estão existindo, nascendo agora, que não irão trabalhar dos 22 aos 55 anos, mas dos 22 aos 90 anos. Então, olha só, tem até um senhorzinho ali que é o jovem, aquele filme, né, o aprendiz, né, o jovem aprendiz e tal. Então, não estranhamos, porque, e não só fisicamente falando, mas na inteligência, na capacidade, na disposição, espero que em todos os sentidos também, não é? A tecnologia eleva também o nível da nossa experiência, porque o que nós levávamos muito tempo para aprender, o que eu sinto a necessidade de termos é uma revolução nos sistemas educacionais também. Às vezes, eu não vou falar da escola, naturalmente, não, para questão de crítica, mas meus filhos estudam em boas escolas. Mas eu fico assim, vendo assim, algumas aulas, de vez em quando, pô, filhão, você está cabulando a aula, você não está assim, não sabe o que é, pai? Eu dei um tempinho, a aula está muito chata. Não, vamos lá, não sei o que, vou ver. Eu realmente não tenho vontade de assistir aquelas aulas. Professores até bem preparados, mas não tem uma estrutura, a escola não investiu e vamos modernizar, vamos fazer um trabalho dinâmico, trazendo toda uma configuração, porque nós vemos assim, fantásticos programas, estamos aqui criando EADs, mas assim, uma configuração, uma linguagem que é a linguagem do jovem, com vivências, com dinâmicas, para que as pessoas possam aprender rapidamente, e as escolas ficam lá, os professores escrevendo, repetindo, quer dizer, transportaram para um sistema de computação aquilo que ele fazia em sala de aula. É uma linguagem diferente, é uma realidade diferente. Se a escola não se adaptou, obviamente as crianças vão ter essa dificuldade de aprender. Aí eu entendo os meus filhos, né? De qualquer maneira, a necessidade da tecnologia ser favorável e as pessoas saberem utilizar essa tecnologia. E também entendo que é assim, não tem como não mudar. Ou nos adaptamos, nos ajustamos às novas tendências, ou nós vamos ser atropelados. Ah, mas eu não gosto. Se você não gosta, meu amigo, vai dançar. Então, entra no barco, vai lá, aprenda um pouquinho. Se você não sabe mexer lá, pega o computadorzinho, contrata alguém para aprender. Ah, mas a minha idade, não tem desculpas. Ou você se adapta, ou você vai ser atropelado. Veja assim o que a gente fez. Olha só um detalhe. Um amigo meu, posso contar essa historinha. Trabalhei há bastante tempo atrás, antes de montar minha empresa, numa empresa, na Filco. E lá trabalhei 10 anos na área de salários, na área de recursos humanos, depois treinamento, depois relações trabalhistas também. Eles já estão fazendo a conta para ver a minha idade. Eu tenho 36 anos na escola, trabalhei 10 anos, enfim. Bom, e aí então, depois de um tempo, ele trabalhava lá na Filco. Posso falar? Não tem problema, não vou saber o nome dele. E depois de bastante tempo, eu tinha minha empresa, trabalhos assim e tal, entrando nas organizações, preparando, viajando para os Estados Unidos, participando lá dos eventos, maiores eventos de treinamento do mundo, que era a STD, depois virou ATD e tal. Então, assim, sabe, conectado, plugado nessa velocidade, tem uma ânsia muito grande. Hoje mesmo estou fazendo 3 cursos simultaneamente. Um da DESG, que é sobre inteligência, depois um outro lá com Marcos Wunderlich, que é um nosso amigo lá de Santa Catarina, fazendo trabalho de mentoria no aperfeiçoamento. Estou fazendo outro trabalho que é neuroliderança, com um grupo aí também extraordinário. Eu estou fazendo 3 cursos simultaneamente. Hoje, inclusive, está tendo uma aula lá que eu deixei porque eu tinha que estar aqui com vocês hoje, essa foi a minha preferência. Então, se a gente não se adapta, não estuda, a gente fica para trás. Nós precisamos estar atualizados. Estava contando desse meu amigo. Aí depois de um tempo, assim, 10, 15 anos, eu nunca mais eu tinha visto, ele me procurou, poxa, não sei o quê, ô Reinaldo, como vai? Nossa, que saudade, vem cá. Era meu chefe na época, quando eu saí da empresa. Escuta, eu que tenho que te falar, eu percebi que ele estava meio envergonhado, meio assim, o que foi? Né? Só por acaso você saiu da empresa? A pessoa teve um reajuste, você foi demitido? Aconteceu isso mesmo, não sei o quê, tal, tal. Ah, legal. Então eu queria te pedir ajuda, se você puder me ajudar numa recolocação e tal.
Aí eu fiz algumas perguntas para ele. Tá bom, só para eu saber, assim, para te indicar, tal. Você fala um outro idioma? Não falo. Você se preparou na tecnologia, aprendeu? Não. Você fez alguma viagem para fora? Foi lá conhecer outro país, algum outro curso? Não, nunca saí do país. Tá. Vamos imaginar que ele tivesse lá talvez um patamar de nível salarial de uns 20 a 30 mil reais, o nível que ele tinha lá, diretoria tal, de gestão, de uma coisa assim, um trabalho importante que ele fazia. E dificilmente ele ia uma recolocação na faixa de metade desse valor. Se conseguisse. Aí depois acabou montando com o irmão dele um posto de gasolina, foi fazer alguma outra coisa porque não conseguiu uma boa colocação no patamar, nos níveis que ele tinha até então. É isso que está acontecendo. A não ser que aí depois de um tempo, o que começou a acontecer? As pessoas com mais idade, seus 40, 50 anos, voltaram a ser contratados pelas empresas. Por que aconteceu isso? Porque as pessoas deixaram de estar na letargia e começaram a procurar também se aperfeiçoar, buscar tecnologia, conhecimentos, voltaram à escola. Aí sim, voltaram a ser novamente competitivos, porque já tinham experiência, só precisavam se atualizar na tecnologia e na informação. Porque os jovens vêm com muita informação, não têm experiência, mas têm toda a informação que eles precisam, porque a informação para eles é muito fácil. Tanto que nós vemos aí pessoas assumindo papéis de gestão aí com menos idade, com 30, 40 anos, pessoas assumindo papéis até de CEOs ou de cargos muito importantes nas organizações. Mais adiante, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar da próxima informação. Essa é a realidade que a gente vê a cada dia, a cada momento. Mais e mais mulheres assumindo papéis de poder. Não porque nós, homens, estamos deixando, mas porque as mulheres mesmo estão percebendo e reconhecendo seu próprio valor. Há muitos grupos apoiando as mulheres, inclusive eu faço parte de um deles aqui com a Edna Vacelo Goldoni. Eu sou um dos mentores de um programa que ela faz aqui de mentoria. Já foram mais de 1000 mulheres mentoradas, estamos na 6ª edição, eu sou um desses mentores. É um trabalho extraordinário. Aqui na minha empresa já recebi grupos assim de liderança feminina, de pessoas que conduziram trabalhos aqui. Então, o que eu tenho percebido é isso, que as mulheres estão estudando. Há mais mulheres estudando nas nossas faculdades do que homens. E as mulheres estão não só percebendo, mas reconhecendo que o seu valor não está na força física para combater com os homens na força bruta, porque nós somos mais fortes, fisicamente falando. Mas a força da mulher é outra, é a intuição, é a sensibilidade, é a acuidade sensorial perceptiva, é a comunicação, são outras forças, e na medida que a mulher deseja isso, ela faz isso, a não ser que ela não queira assumir papéis de liderança. Aí é outra história. Mas tem menos mulheres líderes do que homens. Tá bom, precisa ver se elas querem, porque são 3 papéis normalmente que as mulheres adotam ou assumem, né? De casa, depois de trabalho e cuidar até do marido, que é bom cuidar de vez em quando, né? Mas, de qualquer maneira, essa é uma realidade que se avizinha. Mais e mais assumimos papéis de mulheres assumindo papéis importantes. Até em palestra, se estivéssemos ao vivo, falaram assim, dá uma olhadinha para a mulher do lado, né? O pessoal olha assim, por que você está olhando para a mulher do lado? Então, olha, pode ser que você vai pedir emprego para ela amanhã, né? O pessoal dá uma risadinha, assim, tratar os homens principalmente, não é? Mas essa é uma tendência irreversível. E creio que com isso o mundo vai ficar certamente melhor. Bom, diante desse cenário e contexto, o que fazer para evoluir? Muito bem, o que fazer para evoluir? Essa é a pergunta. Aí entra o nosso assunto de hoje, que é justamente a comunicação assertiva, que tem a ver com isso, eu vou voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Por favor, Valdeli. A comunicação assertiva. O que é essa comunicação assertiva? Ele tem a ver com você ser uma pessoa, de alguma maneira, porque essas são as tendências e necessidades fundamentais daqui para frente. Que seja uma pessoa que saiba solucionar problemas, resolvedora de problemas, não só problemas complexos, problemas de maneira geral. Pessoas que se conheçam. No trabalho que eu tenho desenvolvido, nesse trabalho que eu tenho desenvolvido já, nesses 36 anos, o primeiro passo é assim, quais são as suas características positivas? Quais as suas fortalezas? Quais os seus pontos fortes? E normalmente eu passo lá uma gravação, a gente faz gravações em vídeo, as pessoas já trabalhamos com comunicação, e peço que a pessoa veja a gravação que ela fez. O que você achou de você? O que você acha de você? O que você percebe da sua apresentação? Normalmente a resposta é não gostei. Não gostou? Do que você não gostou? De nada. Tá bom. Então vamos ver de novo. Eu proponho que você veja e que você preste atenção. Então a pessoa vê, o que você achou da sua voz? Nossa, minha voz é horrível, né? Nossa, nem não gosto da minha voz, ela é feia. Tá bom. Então você vai ver de novo, agora preste atenção no seu corpo.
Aqui do lado de fora estamos vendo estilo, elegância, charme, beleza, sorriso, simpatia pessoal. Mas aí eu perguntei, o que você achou do seu corpo? Nossa, Reinaldo, eu já ouvi dizer que a câmera distorce um pouquinho a imagem, mas a sua câmera está distorcendo demais. Está gordo, feio, careca, isso aqui, minha orelha, meu nariz, não gosto disso. Cara, você é um ser humano maravilhoso, extraordinário, fantástico. Você percebe que você tem um corpo que funciona, tem sensações, capacidade, inteligência, criatividade, pode mudar o mundo, segurar as rédeas da sua vida, direcionar para onde você quer, você não gosta. Cara, que tal? Vamos dar uma olhadinha de novo, tal. Aí a pessoa começa a perceber que ela faz um gesto, que ela expressa no semblante uma emoção, que ela tem uma certa característica que ela não percebia antes. Então a pergunta é, de que adianta você ter certas características positivas e você não tem noção, não tem consciência dessas características? Por isso eu espero que o nosso trabalho de hoje te ajude a perceber muitas dessas características positivas que você tem. E se você não tem consciência, é como se não as tivesse, não as possuísse, e flui pela vida sem perceber que você é uma pessoa poderosa, que tem tantas capacidades e características positivas. Por isso que autoconhecimento é importante. Então, autoconhecimento. Que busca por esse conhecimento, que seja atualizada, sempre aprendendo coisas novas. Aí talvez o grande desafio não é aprender coisas novas, mas diante de tantas alternativas, selecionar aquelas informações para você importantes, de acordo com aquilo que você pretende, de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que tem sentido para você. Senão você fica aprendendo tanta coisa e acaba se misturando e você não tira proveito de nada. Eu tenho, assim, muitos livros, tenho uns 1000 livros só aqui no escritório, mas, cara, não dá para ler todos os livros. Eu tenho que selecionar, pego um pouquinho. Eu estava selecionando hoje, fazendo uma pesquisa, para vocês terem uma ideia. Pegar, assim, alguns dos livros que eu estava selecionando e pesquisando hoje aqui. Liderança e Espiritualidade, Seu Desejo é uma Ordem, depois O Chamado, da Maria Teresa Gomes, Karim Kouri, A Hora do Show, A Origem das Palavras, Coaching para a Autogestão, de Nocilene dos Santos, e De Onde Vêm os Problemas, de Antônio Loridio. São os que eu peguei em função de um estudo que eu estou fazendo. Esses aqui são os meus livros, né, que eu tinha falado já aqui, que o Rogério citou. Tem que ler, não tem jeito de você fugir disso, isso faz parte do nosso processo. Que você se desapegue da certeza, seja uma pessoa proativa, criativa, com excelente capacidade de comunicação. E não tem como fugir disso. Por favor, um pouquinho adiante. Bom, Valdeli, benefício na vida pessoal e também um pouquinho de benefício na vida profissional. Na vida profissional, nós temos algumas informações, que é o seu poder de influência sobre outras pessoas, seu poder... O último slide que eu programei para hoje, que eu preparei para hoje, é assim, falar sobre poder. Qual é esse poder da comunicação? Poder de quê? Poder de inspirar, de motivar, de convencer, de persuadir, de influenciar pessoas. Daí, novamente, o seu desenvolvimento profissional, que eu falei agora desse meu amigo que trabalhou comigo, porque não se desenvolveu, não se preparou, e o mundo, né, não aceita mais pessoas que ficaram para trás, que pararam no tempo e no espaço. Também a capacidade de liderança e ainda mais, maiores ganhos. Por que não? Ganhar mais dinheiro. Eu não vejo nenhum problema em você ganhar um bom dinheiro, ter um conforto, ter uma vida, sabe, que você possa fazer viagem, dar o conforto, aquilo que você precisa para a sua família, ter o patrimônio que você precisa e pode ter. E as pessoas que não vão atrás, ficam esperando, certamente não vão fazer isso acontecer. Só que eu quero começar com uma reflexão antes de falar efetivamente sobre assertividade. Detalhe, estamos já falando sobre assertividade, tudo isso tem a ver com assertividade, tá? Só não falei diretamente na palavra assertividade e nos detalhes da assertividade, porque tudo isso é assertividade. E tudo começa com essa pessoa extraordinária que é você. Eu quero passar para vocês um vídeo agora, que eu acho que ele tem a ver com esse nosso momento, com essa reflexão, e eu li o que vocês já me postaram aqui no chat, alguma coisa sobre como é tão extraordinário isso tudo nesse processo de autoconhecimento e autopercepção. Eu penso que vocês vão gostar mais quando virem esse vídeo. Vamos lá então. Valdeli, por favor. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As
pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer. Porque da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria. Façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Gostaram? Muito legal essa mensagem desse ator Francis Silveira. Muito legal, né? Bom, tem essa afirmação sobre a assertividade, porque, detalhe assim da assertividade, para algumas pessoas a assertividade ela tem a ver com acertar, e na verdade não,
porque do latim a palavra assertividade vem do acero, que tem a ver com afirmação. Acero significa afirmar. Então significa você afirmar a sua posição, você dizer aquilo que tem que ser dito da melhor maneira possível, respeitando a outra pessoa, respeitando a ecologia no sistema como um todo, e você dizer aquilo que tem que ser dito da melhor maneira possível. E nós vamos explorar um pouquinho alguns tipos de comportamentos, e o comportamento assertivo. Por isso, assim, o que é assertividade? Ela pode ser tratada ou dita como uma filosofia de relacionamento humano, com essa solução ganha-ganha, porque o resultado de assertividade é sempre positivo. É o ingrediente dos relacionamentos saudáveis. Mesmo que você tenha que demitir alguém, você de recursos humanos, mesmo que você tenha que lidar com um problema muito sério que tenha acontecido, dar uma notícia triste para um falecimento de um parente, ou um acidente que tenha acontecido, você vai dizer de tal maneira, com respeito e consideração e com a firmeza necessária, e a pessoa, ao final, vai se sentir valorizada, porque você soube fazer isso. E significa saber se posicionar em qualquer situação, coisa que normalmente as pessoas não sabem, porque agem muitas vezes por impulso. Valdeli, eu vou pedir para que você agora separe o grupo. Só espera um pouquinho, eu vou fazer uma breve explicação do que nós vamos fazer, um pequeno trabalho, só para a gente quebrar um pouquinho aqui, você terá a oportunidade de conhecer algumas pessoas, estamos em quase 70 pessoas, então nós vamos fazer assim, grupos de 5 pessoas, então você vai estar num grupo de 5 participantes, e eu vou fazer 2 perguntas, e vocês vão distribuir o grupo, então não dá para falar muito tempo, mais ou menos assim, 5 pessoas, 1 minutinho, 1 minuto e pouco cada uma, vamos pensar em 7 minutos, 7 minutos. E aí, então, mais 1 minuto para concluir, então 8 minutos o todo. Então, se você for objetivo, eu penso isso, penso aquilo, 2 são as perguntas. Primeira, vamos pensar numa apresentação. É claro que você pode pensar numa reunião, uma pessoa se apresentando numa reunião, uma pessoa fazendo uma apresentação numa sala de aula, numa palestra, ou a pessoa apresentando um projeto lá na reunião de diretoria, ou uma pessoa liderando um grupo, que, por exemplo, a GRH, alguém lá coordenando, alguém discutindo um assunto, uma apresentação. O que você gosta quando você escuta uma pessoa falando, vamos pensar numa apresentação, porque é mais fácil nós filtrarmos e observarmos detalhes do que você gosta e depois do que você não gosta. Eu vou pedir que no grupo tenha uma pessoa que faça anotações, um relator, porque depois essa pessoa vai compartilhar aqui com todo o grupo, tudo bem? Então vamos lá? E bem objetivamente, não vamos agora, poxa, que legal, para a gente conhecer, nossa, que legal, poxa, te conheço, não sei de onde. Eu sei que a tentação é essa, eu já participei de muitos grupos e participo, mas não dá tempo de a gente fazer isso agora. Você pode anotar assim, depois eu quero conversar com você e tal. Depois você deve ter as pessoas lá no chat, eu vou pedir até que a gente crie um grupo sobre isso para você ter a oportunidade de conversar com essas pessoas que você vai ter o prazer, certamente, o privilégio de conhecer a partir de agora. Tudo bem? Então, assim, você vai começar rapidamente, né? Pontos positivos do que você gosta e do que você não gosta numa apresentação. Vamos lá, Valdeli. Pode separar, por favor. E bom trabalho para vocês. O pessoal está voltando aí, mas tá bom. Então, se alguém já quiser compartilhar, já fique à vontade. O que vocês pegaram assim? Vamos pegar assim, bem objetivamente. Se alguém falou o que você falou, não precisa repetir. Só entra para complementar. Então, vocês podem, por favor, abrir o microfone, entra e depois desliga o microfone de novo. Tudo bem? Então, posso começar? Claro, Áurea. Aí vai rapidinho, né? O meu grupo tinha 5 pessoas, na verdade, 3 falaram, uma estava cantando parabéns, não pôde participar ativamente, porque estava numa festa também. Tá. Mas assim, então, apenas assim, um sumário, né, do que a gente falou. O que a gente gosta de palestrantes que passem conteúdo, que passem um sentimento, que eles acreditam naquilo, que tenham paixão por aquilo que estão falando e acreditam naquilo que estão falando, né? Transmitem essa sensação, né, de credibilidade. Tá. E o que a gente não gosta é de palestrantes prolixos, que não concluem nada, que não trazem um conteúdo, né? Essas palestras show, que, na verdade, não apresentam nada, que a gente termina sem levar nada, né? Não gostamos. Eu acho que assim encerrou bem todo mundo, né? E
e de palestrantes prepotentes, que demonstram, que dão a impressão que só eles sabem, né? Sabem tudo. Né? Basicamente foi isso que a gente Legal, Áurea. encerrou Obrigado. ali. Tá? Valeu. Mais alguém? Oi, pessoal, eu sou a Cecília. Oi, Cecília. No nosso grupo todas conseguiram falar, a que não falou, ela conseguiu escrever, mas, em suma, nós gostamos de ver pessoas palestrando com humor, que incentivam a participação da audiência, afetivas, empáticas e que usem a técnica de storytelling. E nós não gostamos de apresentação presa a slides, das pessoas que não são empáticas, robóticas, palavras muito técnicas, porque aí dificulta e distancia a audiência. É isso aí. Muito bom, muito obrigado, Cecília. Legal, valeu. Complementou bem. Mais alguém com outras, além dessas que já foram faladas? Se falaram, não precisa repetir. Sim. Claro. Kelly, posso falar? Kelly. Bom, então o Reinaldo falou assim, fale de uma forma bem objetiva, né? Então é isso mesmo, a gente já começou assim, a gente gosta de comunicação clara e objetiva, que tenha energia, que agregue conhecimento, né? Tenha conhecimento diferenciado e que, enfim, um pouco de tudo aí que vocês falaram, mas isso. Eu acrescentaria algo a mais também, a autenticidade, né? Uhum. Eu vou pensar numa palavra que eu pensei aqui, talvez ela conhecida com isso, que seria autoridade. Não no sentido de ser autoritário, mas no sentido de ser autor, da pessoa ter propriedade naquilo que está falando. Sim. Né? Legal. Obrigada. Mais alguém? O nosso grupo, Ana Paula, Rosângela e Rocha, e eu, né? Nós colocamos o seguinte, o que nós gostamos é quando o palestrante ele demonstra segurança, quando ele toca as pessoas naquilo que ele realmente coloca, né? E seja uma pessoa preparada, com muita clareza, objetividade e conteúdo, né? E o que esse grupo não gosta? Por exemplo, eles não gostam de quebra-gelo, onde fica muito longo e acaba, às vezes, até perdendo o sentido de alguma coisa muito importante. Eles não gostam disso. Arrogância, porque cria muitas barreiras, né? E o palestrante marqueteiro cheio de oba-oba. Esse grupo não gosta. Uhum. O pessoal usando muitos gatilhos, né? Agora eu vou usar um gatilho, está acabando esse último momento, nessa hora, até daqui a pouco está terminando o tempo, e né? Coisas assim. Eu entendo isso, Delma. Obrigado, Nosso grupo Delma. de 7 pessoas, infelizmente não peguei os nomes. Nosso grupo de 7 pessoas. Sim, Sônia. E algumas coisas já foram ditas, mas talvez vá reforçar. Falar bem claro, autenticidade, planejamento, preparação, uma estrutura na apresentação que tenha começo, meio e fim, o foco nas pessoas, o olhar, a dominância do assunto, a segurança, o conteúdo compatível com o momento, né? Paixão, e o que nós levantamos algumas coisas aqui. Desviar do foco, vícios de linguagem, o improviso, cair de paraquedas na apresentação. Então, foram alguns aspectos. Tá bom. Muito obrigado, Sônia. Muito legal. Mas, oi, Elizabeth, Vitor, que bom que você está aí. Prazer em vê-la, viu? Estou aqui. Querida amiga, prazer em te ver. Tudo bem? Posso falar? Prazer mesmo te ver. Posso falar? Claro, Eliane. Eu ia falar. Posso falar? Júlia. Tô aqui. Júlia, depois Elaine, tudo bem. Isso. Nosso grupo foi um grupo de 4 pessoas, né? E aí a gente convergiu em alguns aspectos. Então, que a gente gosta de palestras descontraídas, né? Não muito quadradas, com interação. E então que seja uma apresentação dinâmica para chamar a atenção do público, usar do humor para descontrair também, e uma apresentação clara, né? Uma apresentação objetiva, clean. Então, essas foram as coisas que a gente gosta. Tá bom. Do que a gente não gosta é quando o apresentador diz que deixou de fazer algo, né? Então, deixou de apresentar alguma coisa que ele ia apresentar,
de apresentações muito técnicas, muito densas, que trazem uma monotonia, né? E de apresentadores que leem os slides, que contestam a nossa capacidade de saber ler o que está lá. Então, fazem aqueles slides que simplesmente, puramente leem sem interagir. Né? Então, não precisaria um especialista, né? Então, uma pessoa que saiba ler. ler... Eu sei ler, né? É só deixa a apresentação que eu leio. Muito bom. Tá bom. Tem alguma informação adicional, além dessas que já foram faladas? Porque se for para repetir, a gente não precisa mais, né? Tem bastante informação aí. Acho que só falar dessa questão de que meu grupo da sala 11, a Elizabeth, o Ricardo, a Lilian, o Américo e eu, falamos basicamente que todo mundo falou aí em relação a isso, mas uma coisa que não falaram que falhas administrativas, né? Troca de slide, pedir auxiliar, coisas que a pessoa não se estrutura bem para dar palestra que acabam atrapalhando o conteúdo, né? E eu coloquei também que já vi muito palestrante humilhar, fazer brincadeira, não fora do contexto, humilhando as pessoas que estavam assistindo. Isso também não é legal. E, no mais, todo mundo falou a mesma coisa. E o palestrante se começa se desculpando. E também é muito chato. E do restante foi mais ou menos igual ao que todo mundo falou. Legal, Gato. Bom, estamos falando sobre assertividade. Deixa eu só complementar que faltou do meu grupo. Claro, Elaine, desculpe. A gente colocou muitas coisas que já foram colocadas, mas aí eu reforço o que nós gostamos, exemplos práticos, tá? Que é muito importante, ter um assunto de relevância e, claro, ter uma metodologia e uma didática, não é, que favoreça a aprendizagem. E como pontos negativos, o palestrante colocar muitos exemplos da vida pessoal, se dispersar do tema, ter um apelo muito comercial, né? Não ter domínio do conteúdo, tá? Ser arrogante e não ter uma metodologia adequada. Legal. Tá? Nossa, Reinaldo, quanta riqueza. Pois não. Oi, desculpa, só para fazer aqui a finalização do grupo, que eu esqueci de passar, elas deram de exemplo positivo você, falaram assim, a palestra está excelente, e está muito gostoso de ouvir, né? Está todo mundo integrado, então queria passar isso também. É o grupo, né? A energia da própria associação, das pessoas. Vocês viram assim, a gente começou muito bem, né? O próprio Rogério, no primeiro momento, assim, já mostrou amorosidade. Eu penso que a gente está sendo nesse clima, nesse ambiente, onde todo mundo participa e fica legal. Pedi que cada um mostrasse a sua carinha, o pessoal participou, olha só que legal. Então aí fica bom, né? Porque todo mundo está interessado, está aí conectado, está ativo, está a fim dele, né? Que bom, muito obrigado, Cecília, muito agradecido. O que eu percebi, assim, na hora que você falou, vamos fazer grupo, muita gente assim saiu. Será que não queria falar ou não queria se apresentar? É possível, e tudo bem também. Às vezes a pessoa não quer participar, e é direito e também, tá bom? Não, sim, é só uma observação, né? Será que a pessoa não se... Não, mas está bem, tá bem. 10, mas voltaram, porque nós estávamos com 70, estamos com 60, algumas pessoas, mas tudo bem. Tá bem. Voltou. A pessoa já acho assim, a vida da gente é um rio que passa. A gente pode pegar uma canequinha, um caldeirão. Se a pessoa precisava de uma canequinha, ela pegou a canequinha, talvez assim, olha, eu não preciso disso, então tá bem. E todo mundo, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu ficava muito, assim, quando eu dava aulas em faculdades, assim, agora eu estou dando curso de pós-graduação, quando a pessoa ficava no celular, depois não sei o que, tal, eu desencanei, falei, olha, cada um está aqui. É claro que eu procuro fazer o máximo para as pessoas estarem ligadas e atentas. Mas quem não está afim, não adianta, você não pode ajudar uma pessoa a subir a escada se a pessoa não está afim. E vai de cada um, e a pessoa tem o direito de escolher. Às vezes ela está lá porque o chefe mandou, porque alguma coisa aconteceu. Mas na hora que ela percebe que aquilo é importante, aí ela dá atenção, porque ela está pensando nela, né? Se é alguma coisa útil. Mas acho que a cada momento a gente está atento para as coisas que são importantes para a gente. Eu acredito muito nisso, que esse assunto é muito importante, não é? Para todos nós, para todos nós. Vamos voltar então, gente, tudo bem? Até agora vamos falar, porque o tempo todo estamos falando, e vocês estavam falando nessa enquete que foi feita aqui, sobre assertividade. Agora vamos abordar um pouquinho a assertividade, tá? Então, passando esse slide, por favor, Valdali,
vamos falar sobre 4 tipos de comportamentos básicos. E eles, de uma maneira ou de outra, vocês identificaram esses tipos aí nos comportamentos das pessoas que fazem apresentações. Antes de avançar, só queria agradecer aí a presença da Elizabeth Vitor, minha querida amiga que está aqui, trabalhou muito tempo com a gente, uma pessoa que é do coração. Estou muito feliz em vê-la aqui no grupo, tá? Beth, prazer em tê-la com a gente aqui. Obrigada, Reinaldo. Estou com saudades, hein? Se a casa é sua aqui, é só aparecer. Venha. Tá bom, prazer em te ver, viu? Prazer. Bom, comportamento passivo-agressivo. Vamos estudar um pouquinho o que seria um comportamento passivo. Só para a gente entender, eu vou criar esse cenário, esse contexto, só para entendermos efetivamente o que é assertividade. E com isso tudo eu gostaria que você percebesse o seguinte: o quão assertivo e o quão assertiva você é. Porque nós todos temos muito de assertividade. Tudo bem, temos algumas recaídas, temos alguns pontos que talvez não estejam tão bons ainda, e o que a gente pode fazer para acentuarmos cada vez mais a nossa assertividade. Como eu disse no início, tem a ver com afirmação, tem a ver com segurança, tem a ver com firmeza, tem a ver com eu dizer aquilo que precisa ser dito da melhor maneira possível. Então vamos analisar um pouquinho cada um desses comportamentos. Comportamentos tipicamente passivos, porque a nossa comunicação, ela mostra isso. Pode mudar, Valdeli. Comportamento tipicamente passivo é aquele tipo de pessoa, todos nós temos um detalhe, todos nós temos um pouquinho desses comportamentos, tá? Ninguém é totalmente assim, ninguém é totalmente assado. Mas certamente estamos muito mais voltados para a assertividade do que esses outros comportamentos. Adoro essa foto aí porque ela mostra essa pessoa assim, que mostra assim. Aquele tipo de pessoa que ela evita o confronto, aquela pessoa que é extremamente assustada, aquela pessoa que não tem uma posição ainda, que não tem a sua personalidade firme, que não levanta uma bandeira para defender uma causa, e que dificilmente ela vai peitar ou contestar uma situação. Porque o próprio nome diz, né, passivo, tem a ver com submissão. Tudo bem, humildade é uma coisa, mas o excesso de humildade é negativo, porque a pessoa passa a ser subserviente, porque ela não se posiciona, não briga, não contesta, ela simplesmente aceita, dificilmente ela tem dificuldades para dizer não. Aquela pessoa que aceita, que engole sapos, olha só quantas coisas, e certamente nós conhecemos muitas pessoas que são muito desse jeito, não é? E às vezes nós mesmos fazemos isso, e não reivindicamos, não lutamos, não batalhamos, não dissemos não, e daí a pouco nós ficamos nos sentindo até inferiorizadas. Eu tenho feito muito trabalhos com mulheres, eu tenho ouvido muito falar de uma síndrome de, como é que é? Esqueci agora a síndrome que é. Mas aquela pessoa que não se vê, não se valoriza devidamente. Síndrome de impostora. Porque a pessoa faz um trabalho, é bem feito, só que ela mesma não se valoriza. Bom, preocupa-se demais com a opinião das outras pessoas, precisa o tempo todo ser apreciada, elogiada, aquela pessoa que é dependente, tudo que ela vai fazer, ela precisa pedir a opinião de alguém. Porque e daí se não gostarem do que você faz? E daí se não gostarem do que você falou? E daí se não gostarem da roupa que você está usando? Dane-se o mundo. Mas a pessoa é tão dependente que ela então filtra demais, ela quer agradar todas as pessoas. E é impossível agradar a todo mundo o tempo todo. Se você conseguir ser agradável para 50% das pessoas, já está na média, está bom demais. É claro, nós queremos passar na passarela, sermos aplaudidos por todo mundo, né, e brilharmos e tal, mas é praticamente impossível isso, porque as pessoas vão dizer, gostei, não gostei, e pronto, e está tudo bem também. A pessoa que é passiva, ela tem um mínimo de contato visual, ela tem dificuldades para olhar nos olhos da outra pessoa, normalmente ela olha para baixo, ela desvia o olhar, porque ela é tão passiva, tão amedrontada, que ela não olha nos olhos. Quieta, voz, percebe? Estamos falando de comunicação? Tipo quieta, tipo voz hesitante, fala confusa, postura normalmente encolhida, aquela pessoa que olha para baixo, aquela pessoa que não se posiciona. Detalhe, ela se culpa, ela é aquela pessoa que se faz de vítima. Pode mudar, por favor, Valdeli. Além disso, ela cede com facilidade, fala baixinho, a sua fala tende à linearidade, porque ela não dá vida à fala, tem vergonha de soltar a voz, de falar um pouco mais alto, de fazer variações de volume, de expressar as emoções. Então a sua fala tende a ser linear, não tem vida. Dá sinais de nervosismo, apresenta sinais de gagueira, claro, há outras causas geradoras disso, mas basicamente são características que se observam numa pessoa tipicamente passiva. Demonstra, de maneira geral, medo e insegurança.
Vamos ver agora o agressivo, tipo agressivo. E nós conhecemos pessoas assim. É aquela pessoa que é ansiosa por... Aquele tipo de pessoa que se julga superior a outras pessoas. Vocês conhecem pessoas assim? Eu sou superior, né? Ela não fala isso, mas ela tem uma postura, alguém falou de arrogante, prepotente, aquela pessoa que é antipática, porque tem o narizão empinado, né? Ela se julga superior a outras pessoas. Aquela pessoa egoísta, egocêntrica, pessoa mais importante do mundo. Eu. Claro que é importante, nós nos percebemos como pessoas mais importantes do mundo. Mas demonstrar isso é uma outra coisa. A pessoa se julga superior às outras pessoas. Máximo de contato visual, porque ela olha para a pessoa não é para criar uma condição de relacionamento, de contato, mas para inibir a outra pessoa, que por outro lado se julga uma pessoa inferior. Tem uma postura invasiva, dedo em riste, né? É assim que tem que ser, aquela pessoa está sempre agredindo a outra pessoa. Ao invés de se culpar, como é o caso do passivo, essa aqui culpa as outras pessoas, culpa o governo do mundo, não assume nenhuma responsabilidade. É a pessoa autoritária. Quando ela pede alguma coisa, seus pedidos parecem ordens, está sempre, sabe, num tom autoritário. Eu estou fechando um negócio aqui com uma pessoa que precisa fazer um trabalho de mentoria, e ele inclusive trabalha no Banco Itaú. Posso dizer isso, não vou dizer quem nem nada. Mas assim, o pessoal acha que eu sou autoritária, né? Mas são as pessoas que acham isso. Doce ilusão. Porque ela não consegue, trabalha numa área muito importante lá no nível gerencial, só que precisa melhorar a sua relação com as outras pessoas, ouvir mais, ter um pouco mais de paciência, tolerância, amor ao próximo, um pouco mais de empatia para poder melhor entender o ser humano. E lidar com amor ao próximo, com essa paciência e tolerância, certamente vai fazer com que ela consiga um melhor resultado nas suas relações. Já tem um trabalho preparado para fazer com ela em relação a isso. Além disso, o agressivo, ela critica as outras pessoas. Adora falar de si mesmo, assunto preferido eu, né? Se você está lá numa conversa assim, olha, aconteceu um problema comigo, arranhei o dedo, machuquei a mão. A pessoa, mas o machucado que eu tive na mão é maior do que o seu, porque eu bati o carro, dei uma encostadinha no carro, porque o meu carro, ele deu uma destruída, ou seja, a história dele é sempre melhor do que a sua. Aquela pessoa que não te deixa entrar na conversa. Ela respira, você entra na conversa, depois ela pega de novo, e tal, fala. Ou seja, tudo dela é o melhor, tudo dela é o maior, aquela pessoa que se julga superior às outras pessoas. Usa sarcasmo, é sarcástica, te interrompe o tempo todo, não te deixa falar, e é irredutível, afinal de contas, é um deus, né? Aquela pessoa que se julga muito poderosa e muito importante. Conhecem pessoas assim? Conhecemos, não é verdade? Agora vamos falar do outro tipo, para mim é o pior de todos. Porque parece ser do bem, parece ser uma pessoa legal, mas, na verdade, é uma pessoa extremamente falsa. É do mal, essa pessoa é do mal. E, às vezes, o problema é que trabalha do seu lado, às vezes é da sua família e você não tem como se livrar dessas pessoas. Você faria um problema, faria um favor para você mesmo e para o grupo se você pudesse eliminar, deixa eu falar esse eliminar do jeito certo, senão você vai entender que não, é eliminar assim, se afastar. Né? Faz o que você pode, se afaste dessas pessoas, porque as pessoas não fazem bem para você, para ninguém. Porque ela tem um misto de agressividade e passividade. Parece que é do bem, mas é aquela pessoa que fala mal das pessoas, na ausência das pessoas, aquela pessoa que faz maledicência, aquela pessoa que faz fofoca, aquela pessoa que se vinga, aquela pessoa que sabe uma informação. Ela pode até ajudar alguém, mas ela não dá resposta para ver alguém se prejudicar, alguém se ferrar. É esse tipo de gênio, de pessoa que sabe, que gosta de ver as pessoas se prejudicando. Postura fechada. Avançando um pouquinho, por favor. Além disso, tem um tipo de humor irritante. Aquela pessoa que faz uma brincadeirinha, a pessoa já viu que incomodou, mas e continua a insistir na brincadeira, faz bullying, insiste, meu Deus do céu, cara, se toca, se liga, já passou do momento de você parar com esse tipo de brincadeira, e a pessoa insiste, daí a pouco vem fazer de novo, pô, cara, daí a pouco é aquela pessoa que você não convida para uma festa, porque, cara, você não vai ter o prazer de receber essa pessoa na sua casa, dá respostas indiretas e é vingativa. Muito bem, agora vamos analisar muito o que vocês falaram. Se vocês observarem, muito o que vocês falaram tem a ver com assertividade e muito do que vocês observaram do que vocês não gostam está justamente nos aspectos passivo ou agressivo ou esse tipo de pessoa que mostra, sabe, que tem uma falsidade lá. Então, quero mostrar com isso que nós temos muito de assertividade.
essa assertividade que é necessária para que nós possamos fluir de uma maneira adequada nas mais variadas situações da vida da gente, quer seja participando de uma reunião, quer seja vendendo, quer seja negociando, quer seja atendendo a um cliente, quer seja conversando com as pessoas que são os nossos liderados ou com as pessoas que são os nossos líderes, quer seja no contexto da organização, da empresa na qual você trabalha, quer seja no seu negócio, você lidando com seus fornecedores, com seus clientes, quer seja você participando de um grupo como esse, por exemplo, tendo um papel de liderança, você compartilhando conhecimentos, quer seja numa situação de treinamento, de dar aulas, de fazer palestras, exposições, ou seja, quando estamos nos comunicando, conversando com os nossos filhos, com as pessoas que amamos lá na nossa casa, conversando, ou seja, são situações todas que fazem parte da nossa vida. Antes de entrar diretamente no assertivo, tem uma pergunta aí, alguém gostaria de fazer? Por favor, Sueli, pode, do jeito que vocês quiserem, quem vai fazer? A Cecília, que vai fazer a pergunta? Eu tenho uma pergunta, assim, nós estamos falando dos perfis de comportamento e eles estão separados, mas a gente pode mesclar, pode ter características positivas, esse perfil ele não é fechado. É isso? Foi excelente a sua pergunta, porque o grande objetivo aqui é que todos nós sejamos a maior parte do tempo, ou se possível, o tempo todo, como assertivos. Olha só, a sua pergunta que nos suscita um detalhe. Foi bom você ter feito essa pergunta agora, porque agora vamos falar do ideal, daquilo que é o que nós buscamos, daquilo que nós podemos trabalhar para nos aperfeiçoarmos como comunicadores, porque a comunicação ela mostra a nossa essência, o nosso comportamento mostra. Olha só como é que funciona. Ao longo da vida nós aprendemos pelas experiências a formatar os nossos pensamentos, que vão cristalizando as nossas crenças, que vão criando os nossos paradigmas. Então a comunicação nada mais é do que expressando aquilo que nós somos, pensamos e sentimos. Por isso que a comunicação é poderosa. Não é só falar bonitinho, falar com boa voz, com boa dicção. Ela é um conjunto de elementos que mostra a nossa essência, a nossa personalidade, a nossa identidade. Por isso, quanto mais nós trabalharmos na assertividade, o reflexo disso vai ser positivo. Porque, vamos voltar ao que você perguntou. Então tá. Em que situações que nós podemos ser passivos? Quais seriam as situações que nós podemos ser passivos? Olha só, eu vou dizer uma situação que eu acredito que a pessoa deve ser passiva. Quando, por exemplo, você está sendo assaltada. E para preservar a sua vida, você entrega, abaixa a cabeça, pois não, pode levar, não sei o quê. Você está preservando um bem maior que a sua vida. Leva tudo, leva carro, leva carteira, leva celular, tal, porque o seu bem maior, que você está fazendo um esforço muito grande para preservar. Então, nessa hora, é interessante ser passivo. Em que outras situações? Nenhuma. Em que situações é importante ser agressivo? Nenhuma, a não ser uma. Por exemplo, aconteceu recentemente, estou fazendo um trabalho de mentoria com um diretor lá do Hospital Nossa Senhora das Neves de João Pessoa, da Paraíba. E ele assim, disse outro dia, poxa, aconteceu um incêndio aqui no hospital. E aí o que ele fez? Teve uma enfermeira, teve um médico falando, não, a gente vai cuidar, vai apagar um incêndio lá na UTI, não sei o quê, vamos preservar os nossos doentes, a gente vai apagar o fogo. Pô, mas estava chegando fumaça, não sei o quê. E teve uma enfermeira lá que deu maior bronca no médico e gritou com todo mundo, e assim, sai todo mundo agora, não sei o quê, tal. O pessoal com cuidado, levando lá, sei lá, aquele negócio de intubação, tiraram o pessoal de lá, e ela salvou vidas lá. Ela foi agressiva, ela correu o risco de perder o emprego porque ela peitou o médico, mandou todo mundo, e vou dizer para onde, e tirou todo mundo porque ela foi agressiva. Então, nessa hora, para preservar vidas, a agressividade é importante. Porque ela, sendo agressiva, cuidou das pessoas e, sabe, porque o médico estava com medo de não sei o que, tal, correu o risco, mas o risco maior seria as pessoas ficarem engolirem uma fumaça tóxica e doentes já poderiam ter morrido. Então, veja, em outras situações, ser agressivo, nenhuma. E o tempo todo é sermos assertivos. Por isso que a assertividade é uma ferramenta importante, poderosa, e nos empodera de qualquer forma. Te agradeço pela sua pergunta, Cecília, muito apropriada para esse momento. Tudo bem? Bom, então, comportamento assertivo. A elegância, não apenas a elegância no vestir, né, de ter uma aparência, uma roupa de grife, não é nada disso. Estamos falando de comportamento. Ter um comportamento elegante, a educação, a finesse, o relacionamento, o contato, o respeito, a consideração, tudo isso faz parte da nossa elegância. Nós, no caso, abrimos uma porta para uma mulher entrar. Isso tem a ver com nós, assim, no restaurante,
darmos espaço para outra pessoa entrar, paramos lá um táxi, lá um Uber, um táxi, então deixamos a pessoa aí na nossa frente, ou seja, questões de gentileza, de cortesia, de educação, de finesse, de respeito, de consideração. Alguém falou agora há pouco aqui, pô, uma vez eu vi isso, foi numa palestra, o cara começou a dar bronca porque a menina lá teve um problema na projeção de um slide, e ele deu bronca na menina no ar. Pô, a gente prepara, organiza, de repente assim vem alguém para estragar a nossa palestra, não sei o que, tal, tal. E a pobre da menina, fazendo, naquele momento, pressionada, tal, fazendo o máximo que ela podia fazer, começou a chorar. E ele, ao invés de, pô, me desculpe, não, ele continuou pressionando, pô, eu fiz o meu melhor e veja só o que acontece. Meu Deus, eu levantei e saí da palestra. E outras pessoas me seguiram também. Pô, que inconveniência é essa, cara? O ser humano ali aprendeu e todo mundo erra e, de repente, ninguém está errando de propósito. E o cara, ao invés de contornar a situação, gente, isso acontece, até na Globo acontece, tá, vamos resolver, tudo bem, pede uns minutinhos. Não, o cara foi um imbecil, um idiota, agressivo. E claro que o agressivo, o que ele faz, o agressivo? Ele afasta as pessoas. Então, a elegância nesse sentido, uma postura elegante. Equilíbrio em relação à forma e conteúdo da fala. Alguém falou aqui, uma pessoa que fala demais, pessoa que fala de menos, pessoa que não preparou devidamente. Porque uma pessoa assertiva, ela se prepara, ainda mais quando ela tem que preparar um assunto para uma reunião, uma palestra, uma exposição, uma aula. A pessoa que se prepara com as outras pessoas, quer dizer, respeita as outras pessoas se preparando devidamente. Sua fala tem começo, meio e fim, é estruturada, é organizada. Uma pessoa que, se não sabe, vai fazer cursos, vai aprender a fazer isso. Hoje mesmo está fazendo, por sorte, fechando um negócio hoje aqui, com uma pessoa que quer ser palestrante, quer ser palestrante. É uma advogada ali de Campinas, e ela, então, assim, advogada, e agora quer, como carreira agora, ser palestrante. Tem muito conteúdo, muita bagagem, e está me contratando para prepará-la para ser palestrante num trabalho de mentoria. Estamos fechando o negócio. Ou seja, uma pessoa que está se preparando, está estudando. Como é que ela vai se meter a ser uma coisa que não está preparada para isso? E o curioso, ela é humilde o suficiente para perceber que ela não está preparada para isso. Tem muito conhecimento, muito acervo, muito preparo técnico de conhecimentos, mas não sabe montar uma palestra, não sabe lidar com isso, não sabe se lançar no mercado. Eu vou ajudá-la a se preparar para isso. Que legal, que bom. Esse é um dos trabalhos que eu faço. Também a sua fala tem lógica, coerência, congruência. Tem assim uma linha de raciocínio que os assuntos são encadeados dentro de uma linha que está estruturada e bem preparado. Vamos adiante, por favor. Sua voz é bem administrada. Pessoas que falam devagar, falam depressa, falam sem uma boa dicção, elas vão trabalhar a sua voz. Porque ao falar, as pessoas vão entender, compreender aquilo que ela está falando. E mais do que isso, vão trabalhar a musicalidade da fala, com variações de volume, variações de tonalidade, variações de velocidade, uso de pausas, vão dar vida à fala. Tem uma palavrinha mágica nesse processo, que é a palavra califasia, que é o que os atores, que é os locutores, que as pessoas que falam bem fazem, que é destacar certas palavras, expressar a emoção adequada naquele contexto. Imagina uma pessoa falando assim, olha, hoje eu estou muito feliz, e eu estou feliz porque recebi logo cedo uma notícia que me deixou exultante, de tanta alegria, de tanto contentamento, de tanta felicidade. Cara, já morreu, né? Só falta enterrar. Pô, que felicidade é essa, né? Bom, gente, eu estou numa tristeza hoje que vocês nem imaginam, né? Uma vez eu fiz essa brincadeira, alguém falou, já sei, morreu sua sogra. Que maldade, gente. Esse pessoal terrível, né? Foi engraçado porque ninguém esperava que a pessoa fizesse isso, né? Mas, então, é usar bem a voz. E o corpo também, o nosso corpo fala o tempo todo. Tem gente que tem uma postura assim de uma pessoa derrotada, então tem uma postura de uma pessoa vencedora. Se você não está, então finja, pelo menos demonstre, sabe, a sua vontade de irradiar uma energia positiva. Tem gente que fica escondidinha aqui no vídeo, não aparece com a carinha, fica com vergonha, né? Ah, eu tô feia, não me preparo, não tô com cabelo. Gente, é do jeito que você tá. Claro, se vê pelada sem roupa, aí é outra história, né? Porque às vezes acontece alguns acidentes de percurso. Você já viu, deve ter visto isso lá gente andando pelada lá na casa, e você está vendo aquela situação, e a pessoa, nossa, a pessoa apareceu sem roupa, e a pessoa com a câmera ligada e tal. Às vezes acontece, mas não todo cuidado é pouco, né?
Mas tirando esses detalhes, gente, é você, é do jeito que você é, com a sua personalidade, sua identidade. Postura elegante. Postura tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com o gesto, tem a ver com você fazer um gesto para falar de força, falar do ontem, falar do hoje, do amanhã. 1, 2, 3, são 5 os elementos. Então, você mostrar mimicamente aquilo que você está mostrando, não só na sua face, mas nos gestos, que também deve fluir de uma maneira adequada. Um pouquinho adiante, Valdeli. Mais do que isso, um sorriso. Alguém falou, e vários grupos falaram no bom humor, como é importante o bom humor. Terrível. Tem gente que nasceu com a cara feia, natureza, tal, a gente não pode fazer nada, né? Mas tem gente que faz cara feia. Terrível. Tem gente que, infelizmente, cara fechada, sisuda, aquela... Eu vou falar brincadeira, né? Você está com cara enfesada, né? E vocês sabem a resposta, o que significa enfesado, né? A pessoa está com um monte de coisa na cabeça. Não vou falar aqui por questão de educação, às vezes tem alguém comendo alguma coisa aí. Mas, gente, tem cara fechada, aquela cara de mau humor, terrível conviver com gente assim. E o pior é que às vezes essa pessoa está do nosso lado, você faz uma brincadeira, a pessoa nem, sabe, não tem bom humor. A vida da gente, se a gente não der risada, não der uma gargalhada, a vida fica dura, fica difícil de ser levada, né? E nós podemos fazer a nossa parte em relação ao bom humor. E tem a ver com a pessoa assertiva. Equilíbrio emocional, mais do que nunca se fala hoje sobre em relação a equilíbrio emocional, em relação a termos essa ponderação, essa comunicação não violenta tem muito a ver com isso, tem a ver com empatia, tem a ver com respeito, tem a ver com tolerância, paciência, amor ao próximo. Gente, se no processo da comunicação, se você não respeitar as outras pessoas, como é que você espera ser respeitado se você não respeita? Tem a ver com assertividade isso. A naturalidade vem com você desenvolver claramente o assunto, tem a ver com a espontaneidade, com o momento, com você estar em sintonia com a outra pessoa. Há muitas ferramentas, certamente, para isso. Tem a ver com rapport, tem a ver com você considerar outras pessoas, considerar que cada pessoa tem um tipo diferente do jeito de ser, de se colocar no mundo e na vida. Por favor, só volta um minutinho. Só volta um pouquinho só. Naturalidade e também clareza. Clareza tem a ver com voz, com corpo, com toda uma estrutura de pensamento. Eu deixei, só assim, claro que aqui não... Pode, por favor, Valdeli, pode passar a outra lâmina, que tem a ver com a comunicação intrapessoal, que é essa comunicação que você faz com você mesmo, trabalhando a sua autoestima, você se conhecendo. Eu falei bastante sobre isso, você se conhecer e valorizar as características positivas que você tem e viver em harmonia com essas características positivas que você tem. Comunicação interpessoal, voz, a comunicação corporal também, a comunicação intelectual que tem a ver com a organização do assunto. Vejam, todos esses temas foram permeados por aquilo que eu falei sobre assertividade. E por último, para falar sobre esse assunto, deixei a comunicação na dimensão espiritual, que tem a ver com valores, tem a ver com ética, porque uma pessoa que é assertiva, ela respeita o meio ambiente, ela respeita a ecologia, respeita as outras pessoas, é uma pessoa de bem. Tudo que ela fala tem a ver com espiritualidade, tem a ver com estar em conexão em função do bem maior. Por isso que eu deixei por último, essa última lâmina que fala sobre a comunicação, por favor, Valdeli, sobre poder. Então, a comunicação entendo que é poder. Que poder é esse? Primeiro, o poder da nossa palavra, porque a nossa palavra tem poder. Porque se você fala coisas negativas, aquela lei da atração, você atrai para você negatividades. Se você fala coisas positivas, você atrai para você coisas positivas. Então, além do poder da nossa palavra, da nossa fala, olha só quantas palavras refletindo e justamente falando sobre esse poder. A última que eu coloquei aqui foi inspirar, inspiração. Porque o nosso poder de influenciar, de ensinar, de persuadir, de vender, de negociar, nosso poder de seduzir, no sentido amplo da palavra, por favor. Entenda do jeito que você quiser, não todo sentido assim, de sedução, de chavecar, né? Mas de você se relacionar até amorosamente com outras pessoas, de você, sei lá, paquerar, ser paquerado, isso faz parte da nossa jornada, né? Eu passei dessa fase já, nem sei mais como é que faz isso, né? Mas tem muitos jovens aqui que estão no embalo ainda, né? Liderar, vender, negociar, inspirar outras pessoas, impactar de preferência positivamente, né? Eu só vou deixar depois, aí depois também deixar isso no grupo, Valdeli, depois se você puder deixar no grupo essa última lâmina, com meu endereço, meu site, se você puder fazer isso, eu te peço a gentileza, tá bom? Vamos voltar assim para a gente conversar um pouquinho, para a gente fazer o encerramento agora.
Eu vou colocar sua página também aí no chat, o Reinaldo. Que legal. Obrigado, Valdeli. Obrigado. Então tá. Tem um pensamento que eu acho que é legal para a gente ir tendo como conclusão, porque todo mundo está usando máscara, e obviamente a minha mascarinha está aqui esperando, né, para ser usada daqui a pouco, porque aqui no prédio, lá em casa, a gente tem que usar máscara. Mas olha só que curioso, um dia eu escrevi um artigo falando sobre máscara, né, porque a máscara nos ajuda a pensar e refletir um pouquinho, porque olha só que curioso, né, a máscara nos ajuda a ter um pouquinho mais de assertividade. Por quê? De alguma maneira, quando a gente coloca a máscara, ela força o nariz um pouquinho para baixo, principalmente para aquelas pessoas que têm uma tendência a ter o narizinho empinado, se julgarem superiores a outras pessoas, de perceber que é importante ter a humildade. Também, ela nos segura o queixo de baixo para cima e também ajuda as pessoas que são excessivamente humildes a levantarem um pouquinho o pescoço, olharem o mundo de frente e, sabe, não se fazerem de vítimas, encararem o mundo e os desafios com firmeza e olhando os desafios de frente para enfrentar o mundo do jeito que precisa ser enfrentado. Também a máscara tem as duas hastes, né? E o que acontece? Quando você enfia assim na orelha, o que faz? Ela puxa a sua orelha um pouquinho para frente e fecha a sua boca, mostrando que a gente tem que ouvir mais. Tem duas orelhas, duas hastes que puxam a orelha para frente e fecha a nossa boca, ou seja, ouvir mais do que falar. Isso tem a ver com empatia, tem a ver com prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo, e a gente calar um pouquinho e prestar mais atenção e ouvir um pouquinho mais e respeitar as outras pessoas. Percebe que a assertividade tem a ver com respeito, consideração, que são os valores fundamentais? Olha só que ponto importante. Da mesma maneira que a máscara nos coloca, sabe, de uma maneira igual. Você olha para as pessoas, você olha pelo olhar, você mal conhece as pessoas, mas e não tem bonito, não tem feio, está todo mundo igual. E também nos mostra que nós aprendemos a lidar com isso, né? Porque nós somos obrigados a usar, mas estamos aprendendo a lidar com o novo comportamento, porque era esquisito usar máscara, né? Nossa, que coisa feia, daí a pouco está todo mundo igual e todo mundo preservando a sua saúde. E nós usamos a máscara também uma questão de respeito, para não sermos infectados, mas principalmente para que nós, caso tenhamos lá um pouco de resfriado ou sejamos portadores de um vírus, não passemos esse vírus para outras pessoas. Olha só que demonstração de amor, que demonstração de afeto e de carinho. Então a máscara é um bom símbolo que nos ajuda a percebermos o como é importante a assertividade. Temos mais uns minutinhos aí para perguntas, caso alguém queira fazer algum comentário. E assim, já terminou o nosso tempo, passamos 4 minutos do horário previsto. Mas tudo bem, eu estou aqui à disposição de vocês para, caso alguém queira fazer uma pergunta, alguma colocação, algum comentário, esse é o espaço nosso. Tudo bem? Aberto, quem quiser fazer pergunta. Pode ser comentários também. Ó, a Cecília quer ser sua amiga. Tá bom? Alguém quer perguntar, falar, comentar? Perguntar. Se não, pergunto eu. As pessoas estão agradecendo, parabéns, muito obrigado pela palestra. Aproveitando, né, primeiro, mais uma vez, excelente, né? Essa da máscara agora, essa relação que você fez com a máscara, né? Foi, assim, muito reflexiva, porque a gente vê um objeto, né, diferente e você conseguiu fazer essa relação, né, com a humildade, com a comunicação, né, com as expressões todas, né, da assertividade. Eu não tinha imaginado isso, que foi um banho, assim, de falar assim, pô, uma coisa que nos protege hoje, para alguns era um incômodo, para alguns nunca imaginávamos isso, para outros achavam que era uma puta frescura no início, e a coisa como foi se modificando, né, com um artefato que não vai sair das nossas vidas, pode ser assim ou não, depende do local, e você colocando esse deleite de a gente se humanizar o contato, né, Renan? Como é importante isso, né? Humanizar a comunicação, humanizar o afeto. Eu acho que a grande expressão que a gente está aprendendo nesse momento dolorido, mas tem muito aprendizado também, né, de humanizar as pessoas e colocar amor, né, Reinaldo? Eu acho que é muito interessante isso que você colocou.
parabéns, viu? Fiquei Obrigado. pensando agora, estou pensando muito no que você comentou, rapaz, muito mesmo. Legal. Uhum. Mais do que nunca, daqui para frente, a comunicação, no meu entendimento, ela passa a ser uma das ferramentas fundamentais. Já falei isso, só reforçando, porque o mundo exige que nós nos comuniquemos melhor, nos relacionemos melhor com as pessoas. Ainda mais agora, tendo que ficar em casa, às vezes suportar aquela pessoa que a gente não convivia, lidar com os filhos, cachorro, sogra, papagaio, daí a pouco assim não temos um espaço muitas vezes adequado para o nosso trabalho, temos que lidar com todas essas diversidades. Isso exige de nós assim também uma flexibilidade para nos adaptarmos e nos posicionarmos também, e cada um respeitando o espaço do outro. Quantos casamentos estão aí bambeando porque o marido não aguenta a mulher não aguenta o marido, principalmente aquele tralhe que ficava lá trabalhando, agora vem me encher as paciências aqui, quer cuidar da casa que eu cuidava, sei lá, tantos problemas estão acontecendo, né? Dos mais variados jeitos e formas, né? Cada um com a sua história. Obviamente teremos muitas histórias aqui, mas sem dúvida alguma, ligado junto a isso, a inteligência emocional passa a ser um dos principais requisitos para haver uma boa relação e uma boa comunicação. Significa que eu posso controlar algumas coisas. Tem um filósofo chamado Epícteto, vale a pena pesquisar sobre ele. E ele pôs assim, as máximas de Epícteto. Se você procurar lá no site, você vai encontrar. E ele, numa das suas máximas, fala o seguinte: há coisas que estão sob o nosso poder e há coisas que não estão sob o nosso poder. É Epícteto, tem um Czinho no meio ali, tá? Então, e há coisas que estão sob o nosso poder. Nós podemos controlar os nossos pensamentos, nós podemos controlar as nossas emoções, mas nós não podemos controlar aquilo que vem de fora. Por exemplo, a nossa reputação, as coisas que chegam para a gente. Então, eu tenho um poder muito grande, e quanto mais eu controlar, por exemplo, meu temperamento, quanto mais eu tiver essa inteligência emocional, maior será a minha capacidade de gerar um estímulo positivo, ainda mais em papéis de liderança. Eu entrei nos grupos, tinha lá, não me lembro, desculpe agora o nome dela aqui, a Marijane. Falou assim: se eu no momento, me permita falar, Marijane, assim, no momento de transição, de buscar novos conhecimentos, novos aprendizados, e de repente assim, olha o quão é importante esse controle para eu poder lidar cada vez mais e melhor com a minha comunicação, para mostrar o meu potencial num novo cenário, num novo contexto. Então é importante esse posicionamento, é importante chegar e falar o que tem que ser dito, é importante participar de um processo seletivo com firmeza, olhando nos olhos e, sabe, mostrando o potencial que tem. Se você não mostra, se nós não mostrarmos o potencial, nós ficamos aquém daquilo que realmente somos. Então, controle emocional, julgamento, tomar decisões, orientação para serviço, né? Cada vez mais prestarmos atenção no mundo, para nós servirmos as outras pessoas, prestar serviço mesmo, né? Trabalharmos para o bem comum. Isso tem a ver com o mundo que se avizinha daqui para frente. Um trabalho em equipe, um grupo como vocês têm, por exemplo, a GRH, que legal, porque as pessoas se ajudam, compartilham conhecimentos, compartilham informações, e quanto mais uma pessoa está aberta para participar dessa vida associativa, mais se unem e mais conseguem prestar serviços para o bem comum, para as pessoas, para as empresas afiliadas ao grupo. Olha só quanta coisa acontece que vocês estão participando ativa e efetivamente e diretamente num processo de troca de informações. Então, o que eu estou falando para vocês não é novidade, estou trazendo assim, olha só, foca luz, foca atenção nisso que vocês já estão fazendo. Isso tudo tem a ver com assertividade, tem a ver com o bem comum, tem a ver com todos nós crescermos mutuamente, todos nós participarmos de um processo onde cada um ajuda o outro e recebemos ajuda e todo mundo cresce nesse processo de parceria e de troca. Tem a ver com o que nós falamos aqui agora. Certo, Marijane? Marijane entrou lá. Certo. E termos responsabilidade, né? Porque quem assume cargos de gestão é responsável pelas pessoas que lideram, né? Verdade. Tá bem, gente? Que tal pararmos por aqui? Tá bem para vocês? Eu vou pedir uma gentileza só para vocês, para a gente encerrar, depois passo a palavra para o Rogério, que peço que tenha, assim, o privilégio, né, de fazer o encerramento desse nosso encontro aqui, já com os meus agradecimentos, mas cada um falasse uma palavrinha só. Quem está presente aqui agora, liga a câmera, fale uma palavra só. Uma palavra dizendo assim, o que significou para você esse encontro, o que você leva daquele positivo para a sua vida, que reflexão mais importante você teve. É como se você fazer um discurso ou uma poesia de uma palavra só. Tudo bem? Uma palavra.
A minha palavra, deixa eu falar já, é gratidão. Pronto, já. A minha eu já falei. Agora sim. Vocês vão abrindo o microfone, falando, saindo de uma forma bastante dinâmica. Legal. Depois, se você quiser, detalhe, se você quiser depois, se você quiser escrever lá no chat, fique à vontade. Então você fala e depois escreve lá também. Tudo bem? Alguém falou a inspiração, muito obrigado. Quem vai? Transformação. Beleza? Conhecimento. Virgínia, se falar junto, fala de novo. Reflexão. Reflexão. Harmonia. Crescimento, harmonia, que legal. Empoderamento. Empoderamento é poder, legal. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Tem uma criança que sua filha está falando, né, Marijane? Qual a palavra dela? Qual que é? Qual que é? Não, brincou, tá brincando aqui. Tá bom, brincadeira, legal. Gente, mais palavras, tem gente que não falou ainda. Assertividade. Beleza, obrigado, Lilian. Consciência. Consciência. Respeito. Victor, respeito. Beleza, Victor. Seria mais de uma palavra, mas seria... Se tiver mais uma vontade de falar, já que o pessoal não está falando, aproveita e vai falando palavras que vêm. Luciana. Olhar para reflexão e oportunidade. Olhar para dentro. Reflexão e oportunidade. Beleza. Sabedoria. Sabedoria. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Beleza. Mais alguém? Muito bem. Beth, você já falou a sua, Beth? Desculpe, eu não ouvi. Generosidade. Antônio Messias, generosidade. Obrigado, Antônio. Beth, eu não ouvi a sua, Beth. Ai, né, Beth? Senão não dá para te ouvir. Então eu falo Revolução. Gratidão. Ai, comprometimento. Comprometimento. Obrigado, Feliz. Comunicação. Beleza. Gratidão. Evolução. Que palavra linda. Empatia, bonita. Empatia é o que precisamos ultimamente. É mudança de comportamento. Mudança de comportamento, amor ao próximo. Virgínia, quanto tempo. Saudade, Vi. Idem a todos. Rogério, para você então, obrigado, gente, a oportunidade, prazer em estar aqui com vocês. E Rogério, para você fazer as suas conclusões, suas considerações finais. Espero que isso tenha sido útil para vocês como reflexão e que você se identifique mesmo e perceba os seus pontos positivos que já existem, a sua assertividade, e que você cada vez mais seja menos agressivo e menos passivo e principalmente passivo-agressivo e cada vez mais assertivo. É desse tipo de pessoa que o mundo precisa. Tudo bem? Gente, um beijão, agradecimento geral aí para cada um e até uma próxima oportunidade. Vamos manter contato aí pelo chat, aí pelo nosso grupo. Com certeza. Tá bom, Rogério. É muito importante em nome da GRH, Associação dos Gestores de Recursos Humanos, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento gostoso, clean, maravilhoso, né? E as pessoas que estão aqui, eu já falo que são empreendedoras do saber, né? Porque 21 horas, aqui o pessoal, sabe, tá aí legal, com sede de conhecimento, dá vontade de escutar a noite inteira, né? Como é bom, né? Como é gostoso o conhecimento e praticar o conhecimento, né? Nosso grande trabalho, né? Pessoas que estão em RH, que é boa parte, ou gestores, né? Colocar em prática isso, multiplicar. Eu digo sempre que é a corrente do bem, né? Como ele mesmo disse, né? A gente quebrando a escuridão, colocando luz nas nossas atividades, com palavras fortes, palavras suaves, palavras boas, e utilizando esse exemplo. Uma pessoa que nos mostra que conhecimento e aprendizado é constante, não tem idade, não tem tempo, né? Tem vontade, né? Tem atitude de fazer. A GRH é isso mesmo, é esse trabalho, é uma grande comunidade que compartilha conhecimento, que ajuda, trazendo conhecimento, arte, né? E desenvolvendo uma coisa que a gente precisa, plantando sempre, o amor.
O amor é muito importante. A gente tem que se incomodar com as coisas erradas. Nós temos que se incomodar com coisas assim, pessoas passando fome. Isso não é normal. Não é normal. E nós temos que colocar nossas ações em práticas. A toda a diretoria da GRH e a todos aqueles que participaram aqui, sejam convidados, venham discutir mais com a gente. E, Reinaldo, parabéns. Continue com essa luz maravilhosa, com esse dom que Deus lhe deu. E muito obrigado. Obrigado a você de coração e obrigado a todos aqueles que estão aqui com a gente. Excelente, hoje é quinta, sexta-feira, dia, mude sempre. Ó, um abraço, meu amigo, de muita energia para você, de muita coisa boa, e a todos que aqui estão. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, gente, um beijo, Beth, um beijo. Obrigada. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos que estiveram presentes, carinhas novas que eu nunca vi, carinhas que eu muito tempo não via. Obrigado, né? Virgínia, a Carmen. Legal. Gente, boa noite para vocês. Boa bom noite, sonho, pessoal. né? Boa noite. Boa noite. Vinhozinho gostoso, uma tacinha de vinho vai bem hoje. Tacinha de vinho, isso, bem lembrado. Bom jantar. Vamos lá. Tá bom, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Adorei sua máscara, Cris. Olha, quem quiser participar da GRH vai ganhar uma máscara igual da Cris. Olha só. Olha, que beleza. Tá bom, gente? Muito boa noite. Já vou mandar um pro Reinaldo. Opa, eu vou ficar feliz ao receber aqui. Vou mandar. Você vai combinar com esse ambiente. Vai ficar legal, gente.